Olá, estamos aqui hoje no programa Código de Honra, um programa em parceria da FMU com o Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, e contamos com a ilustre presença do Dr. Paulo Adib Casseb, doutor da Faculdade FMU e também presidente do Tribunal de Justiça Militar. Bom, tudo bem? Como é que vai o senhor? Tudo bem, Fabiana. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma satisfação participar novamente do Código de Honra, pela primeira vez como magistrado do Tribunal de Justiça Militar. Já tinha participado outras ocasiões e dessa vez apresentado por você. Então, cumprimento todos os telespectadores, uma saudação especial aos meus alunos que estiverem assistindo da FMU e também a todos os associados do Instituto dos Advogados de São Paulo. Muito obrigada pelo convite que foi feito e o senhor aceitou gentilmente. E eu gostaria de começar a conversar um pouco sobre a Justiça Militar, que hoje é o que o senhor tem feito nos últimos 2 anos, né? Sua gestão termina agora, em dezembro de 2015, e eu gostaria de saber, né, o que faz a Justiça Militar? Perfeito. Esse programa hoje, Fabiana, tem um significado especial e tenho certeza para o telespectador também, porque a Justiça Militar é o ramo do Poder Judiciário mais desconhecido. É verdade. E é desconhecido, inclusive, dentro do Poder Judiciário, no meio jurídico. Inclusive, os alunos que estiverem assistindo terão oportunidade de conhecer algumas informações que não tem nas faculdades, não só na FMU, mas em todas as faculdades do Brasil, ainda não adotaram no programa a disciplina Direito Militar. Na FMU ainda, como existem 3 professores que são magistrados da Justiça Militar, eles ainda nas suas respectivas matérias acabam comentando um pouco sobre a Justiça Militar. A Justiça Militar no Brasil, ela tem, por sua vez, 2 ramos. Existe a Justiça Militar Federal e a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar Federal julga os integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica por crimes militares. E a Justiça Militar Estadual julga os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, não só em matéria penal, crimes militares, mas também em matéria disciplinar, porque julga ações que discutem atos disciplinares praticados nas corporações militares estaduais. E quando surgiu a Justiça Militar no Brasil? Essa é uma pergunta fundamental, porque muitas vezes é divulgada uma informação absolutamente equivocada sobre a origem da Justiça Militar. Creio que por desinformação, mas em alguns segmentos acho que por maldade. É muito comum tentarem associar a Justiça Militar ao período militar de 64. E não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, ao contrário, no período militar, a Justiça Militar Estadual foi enfraquecida. A Justiça Militar surgiu no Brasil simplesmente em 1808, Nossa. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, implantou-se a Justiça Militar para julgar os integrantes das Forças Armadas. E ainda no século XIX, surgiu Justiça Militar nas províncias para julgar a força policial. Depois, com a proclamação da República, a primeira Constituição da República previu também a Justiça Militar expressamente, a de 1891, mas previu expressamente apenas a Justiça Militar, que seria então federal, porque o Brasil passava a ser uma federação a partir da proclamação da República, e para julgar os integrantes das Forças Armadas. Mas a Justiça Militar naquele período ainda fazia parte do Poder Executivo. A Constituição de 1934, Constituição democrática, nossa primeira Constituição social, fortaleceu a Justiça Militar ao inseri-la como órgão do Poder Judiciário.
E essa é uma grande característica da justiça militar brasileira, comparando com modelos dos outros países, porque em grande parte dos países a justiça militar ou integra o poder executivo ou é um tribunal administrativo autônomo. No Brasil, ela é um ramo do poder judiciário desde a Constituição de 1934. E, em razão da Constituição de 1934, uma lei de 1936 estabeleceu a criação da Justiça Militar Estadual para o julgamento dos policiais militares. E, com isso, implementou-se, dando como exemplo o Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em 1937. Bom, então hoje temos a Justiça Militar Federal e a Justiça Militar Estadual. Perfeito. Qual que é a diferença da competência das duas? Perfeito. Durante muito tempo, a competência de ambas foi restrita à matéria criminal. Julgamento de crimes militares. Crimes militares definidos em lei. A lei é o Código Penal Militar. Como no Brasil, o direito, a competência para legislar sobre direito penal é da União Federal, o Código Penal Militar é uma lei editada pela União Federal, que é aplicada tanto pela Justiça Militar Federal quanto pela Justiça Militar Estadual. E foi assim até dezembro de 2004. Em dezembro de 2004 foi aprovada a reforma do Judiciário, a emenda à Constituição número 45, que fortaleceu a Justiça Militar Estadual, mais uma vez. Reparem que nos períodos democráticos da nossa história, há sempre um fortalecimento da Justiça Militar. Porque faz parte do regime democrático o controle judicial das corporações que utilizam arma. E com a emenda 45, houve uma ampliação da competência da Justiça Militar Estadual, que passou a julgar as ações que discutem atos disciplinares, punições disciplinares, né, desde uma repreensão até uma expulsão da corporação. Essa competência, a Justiça Militar Federal ainda não tem. E vamos falar um pouco, então, sobre a Justiça Militar Estadual. Como que funciona internamente a primeira e a segunda instância da Justiça Militar Estadual? Perfeito. A Constituição da República, ela prevê que cada estado poderá criar a Justiça Militar Estadual. Então, não é obrigatória a criação da Justiça Militar Estadual. É uma faculdade de cada estado. E hoje, todos os estados criaram Justiça Militar Estadual na primeira instância. Na segunda instância, só os estados que têm um efetivo militar superior a 20 mil integrantes podem criar a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça Militar. Embora vários estados já tenham um efetivo militar superior a 20 mil integrantes, só 3 estados criaram um tribunal na segunda instância: São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E a composição na primeira instância é a seguinte: há um juiz de direito concursado, e nos estados em que há na segunda instância Tribunal de Justiça Militar, é o próprio tribunal que organiza esse concurso, e esse juiz tem as mesmas características dos juízes concursados da Justiça Comum. Além disso, em alguns casos ele julga sozinho as ações que questionam punições disciplinares e os crimes militares com vítima civil. Outras ações ele julga como integrante de um órgão colegiado, já na primeira instância, que se chama Conselho de Justiça, e que ele, juiz de direito, preside. É formado por ele como presidente e 4 oficiais da Polícia Militar, que são sorteados e integram este conselho. O conselho que julga praça é de soldado a subtenente. Ele tem sua composição definida por sorteio
e dura por 3 meses, depois da renovação da composição. O conselho que julga os oficiais, né, de tenente a coronel, este conselho tem sua composição designada também por sorteio e seus integrantes permanecem até a conclusão do julgamento daquele caso para o qual o conselho foi convocado. Essa é a primeira instância. Só para concluir, nos estados que têm a segunda instância, como São Paulo, o Tribunal de Justiça Militar tem 7 magistrados. E segue o princípio da composição mista, que é outra característica do modelo brasileiro, um ingrediente brasileiro que deu certo, porque em grande parte dos países, só militares integram a justiça militar. É importantíssima a participação, a presença de militares na justiça militar, porque são eles que estão habituados com o dia a dia de uma atividade profissional que não é uma atividade como outra qualquer. É uma atividade que lida com a arma e com a segurança da sociedade. Então é importante que entre os julgadores existam militares que viveram com seus direitos limitados, como é a vida dos militares, né, sujeitos à hierarquia e disciplina, e que tiveram a experiência prática. Mas além disso, no nosso modelo, existem civis, como é o meu caso, integrando também o tribunal. É o princípio da composição mista. Temos então 4 militares, do mais alto posto da Polícia Militar, na ativa, que é o de coronel, e 3 civis. Os 4 militares são designados a partir de listas sêxtupla, tríplice, e o governador escolhe um. Não há exigência legal, mas há uma tradição em São Paulo de só selecionar militares que tenham formação em direito, curso de direito, e eles que entram no 2º grau tornam-se magistrados efetivos, não ficam temporariamente. Entendi. E os 3 civis, um chega ao tribunal por promoção, dentre os juízes de direito da Justiça Militar, um ingressa pelo 5º Constitucional do Ministério Público e outro pelo 5º Constitucional da Advocacia, que é o meu caso. Muito boa explicação, extremamente detalhada, extremamente interessante. E me veio a seguinte pergunta: na sua opinião, qual que é a importância de se ter hoje um tribunal especializado na justiça militar? Perfeito. Eu não vou dizer que é coincidência que as 3 melhores polícias militares são exatamente a dos estados que têm, na segunda instância, um tribunal de justiça militar. Porque, existindo uma justiça especializada na matéria, primeiro lida melhor com o assunto, porque tem como integrantes do corpo julgador, como eu havia dito, pessoas que viveram aquela atividade que lida com a segurança pública. Em segundo lugar, por ser especializada, permite um julgamento mais célere, mais rápido. E esta é uma matéria que não pode esperar o dia de amanhã, porque lida com pessoas que estão em contato com o povo diariamente, armados, exercendo o policiamento ostensivo e sujeitos a um regime rigoroso de hierarquia e disciplina. A regra na vida dos civis, Fabiana, é a liberdade. A própria Constituição deixa isso muito claro ao dispor que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A regra na vida dos militares, segundo a própria Constituição, que veda habeas corpus em matéria disciplinar para os militares, é a disciplina, não é a liberdade. Portanto, é preciso ter uma justiça focada nessa área, que permita uma resposta rápida à sociedade no momento em que surge o ato criminoso ou o ato transgressional, e que esteja ciente que a regra na vida desses jurisdicionados é a disciplina e não a liberdade. Então, podemos dizer que faltam outros 24 estados para criar o Tribunal de Justiça Militar, para que a gente tenha uma segurança e uma segurança melhor para o nosso país. Exatamente. Veja, o estado do Rio de Janeiro, que tem uma corporação militar considerável, com um número considerável, até hoje não tem um Tribunal de Justiça Militar.
e vejam todos os problemas que eles passam. Outros estados que também têm efetivo militar superior a 20 mil integrantes poderiam criar, mas não criaram, né? Como Bahia, Pernambuco, Pará, Paraná. Então esperamos, inclusive, que essa ideia possa frutificar, sem preconceito. A justiça militar não tem absolutamente nada a ver com o regime de 64. Vamos tocar num ponto bem importante, então, para o nosso Estado, que é a questão da segurança pública. Perfeito. Né? Pelo que o senhor está me dizendo, o Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que ele existe, ele acaba auxiliando melhor, de forma indireta, a segurança pública? Exatamente, Fabiana, porque a justiça militar, compenetrada de que ela é a guardiã dos princípios constitucionais da hierarquia e disciplina, exerce um controle mais efetivo da ordem interna na corporação militar. E isso tem reflexos imediatos na segurança pública. Ela provoca uma depuração da polícia militar, fazendo com que a lei seja aplicada no seu máximo rigor. Por isso é que podem surgir casos polêmicos de militares que cometem crimes, mas podemos dizer, tomando por base o Estado de São Paulo, que isso, felizmente, é minoria. Surgem casos rumorosos, né, que ganham uma grande divulgação pela mídia, mas se você levar em conta que o efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo é de 90 mil integrantes, mais os que estão na inatividade, que também são nossos jurisdicionados, que dá uns 135 mil, o número daqueles que agem mal é um número reduzido, o que mostra que esse controle judicial tem sido efetivo. E os números mostram isso se compararmos, inclusive, com estados que não têm Tribunal de Justiça Militar. Então, eu vou falar de um outro tema polêmico, que é a corrupção, então, na polícia, caso haja. Caso haja corrupção na polícia, o Tribunal de Justiça Militar atua de que forma? Perfeito. Havendo qualquer sinal ou um fato que revele algum ato de corrupção, algum crime, por exemplo, de corrupção passiva, concussão, né? Um policial militar que exige dinheiro ou solicita dinheiro para não cumprir com o seu dever, havendo essa notícia, crimes, encaminhada à Polícia Militar, e isso acontece com frequência. Às vezes as pessoas podem pensar que isso não acontece, que as vítimas se intimidam, mas é muito comum as vítimas entregam o fato, noticiam o fato à própria Corregedoria da Polícia Militar, é instaurado um inquérito policial militar, o Ministério Público oferece a denúncia e aí surge o processo da Justiça Militar. E, para que tenham ideia, hoje o índice estatístico da Justiça Militar é de condenação em aproximadamente 70% dos casos. Portanto, isso rompe, inclusive, um mito de que a Justiça Militar seria uma justiça corporativista. Então, quer dizer que alguém que tenha sofrido corrupção por um militar, ele tem que fazer a denúncia na Corregedoria do Tribunal de Justiça Militar? Na Corregedoria da Polícia Militar. Corregedoria da Polícia Militar. Instaura-se um inquérito policial militar, ao término do inquérito, havendo a conclusão de que houve realmente o crime, o Ministério Público oferece a denúncia perante a Justiça Militar. Perfeito. E a Justiça Militar é rápida? A Justiça Militar tem cumprido todas as metas do Conselho Nacional de Justiça quanto à celeridade. A Justiça Militar tem julgado, na primeira instância, todos os processos no prazo fixado para o juiz de até 150 dias e, na segunda instância, no prazo efetivo de até 120 dias. Os processos que têm uma duração maior no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo duram 90 a 95 dias.
Portanto, é um julgamento extremamente célere, rápido, é uma resposta rápida e efetiva para a sociedade. Portanto, os militares que praticam crime, inclusive crimes que atentam contra a hierarquia e disciplina, ficam sabendo que a resposta vem rápida. Isso impede a desordem no seio da corporação militar. E qual é a pena que eles sofrem? As penas variam conforme o crime. Nós temos os crimes propriamente militares, que não existem na legislação penal comum e que são próprios da atividade militar, como dormir em serviço. Se você, de repente, cochilar aqui nos bastidores da emissora, você, no máximo, pode receber uma bronca. Na área militar, isso é crime. É crime porque um indivíduo que é responsável pela segurança pública, pelo policiamento ostensivo, porta uma arma. Imagine se ele dorme numa guarnição, numa viatura, enquanto isso os bandidos fazem a festa, furtam a própria arma dele, Ou imaginem um atendente num quartel de corpo de bombeiros que dorme, não atende o chamado, diante de um momento de um incêndio grave. Por isso que é um crime para a área militar, dormir em serviço. Além de outros, abandono de posto, exatamente pela responsabilidade de proteção da sociedade, o abandono de posto é um crime. Por si só, não importa, foi por 15 minutos, mas consuma-se o crime de abandono de posto, desrespeito ao superior, porque exatamente se é uma corporação armada, ou existe um rigor excessivo, um rigor contundente na hierarquia e na disciplina, ou vira um bando, vira uma desordem e pessoas armadas, o que é um risco para eles e para a sociedade. Então, isso varia muito. Então, existem os crimes com penas mais brandas e crimes que também têm penas mais elevadas, exatamente porque, pela gravidade, os crimes contra a administração militar, crimes de corrupção, corrupção passiva, de concussão, que são crimes chamados impropriamente militares, porque existe a figura correlata na legislação penal comum. Mas se o militar pratica em serviço, ele é crime militar. E tem algum ponto específico que você acha que poderíamos evoluir e que a Justiça Militar poderia, inclusive, ajudar para que a segurança pública, vamos falar do Estado de São Paulo, por exemplo, seja ainda melhor? Perfeito. Eu vou levantar duas questões. Uma que poderia colaborar, inclusive, com a Justiça Comum, seria uma ampliação de competência da Justiça Militar Estadual, que hoje, na esfera do direito constitucional administrativo, julga apenas matéria disciplinar. Mas entendo que seria interessante que fosse transferida para a Justiça Militar também uma matéria administrativa mais ampla. Atos administrativos de movimentação dos militares, ações judiciais que discutem promoção, podem ser transferidas para a Justiça Militar, as ações que discutem os concursos internos. Isso desafogaria a Justiça Comum, colaboraria com o Poder Judiciário em geral e a Justiça Militar Estadual está preparada, tem estrutura para abarcar. Uma segunda questão, para responder sua pergunta, Fabiana, com base no mito de que a Justiça Militar seria uma justiça corporativista, e é exatamente o oposto, ela é muito mais rigorosa, tanto que os números de condenações, inclusive de oficiais, são muito superiores ao de absolvições. E, se compararmos com estados que não têm Tribunal de Justiça Militar, o número de expulsão de oficiais é incomparavelmente superior. Mas, com base nesse mito, em 1996, uma lei transferiu para o Tribunal do Júri a competência para julgar os militares por crimes dolosos contra a vida com vítima civil, o que foi confirmado pela emenda à Constituição número 45 de 2004. Qual foi o resultado nesses anos todos? Aumentou o número de absolvições, porque o Tribunal do Júri
na verdade, transforma a vítima em réu. O advogado do militar mostra a ficha da vítima e, se a vítima tinha tido alguma condenação criminal, o júri acaba absolvendo o militar, porque é natural, o júri ele é mais emocional, porque é o júri popular. Então acaba levando em conta essas questões. E a Justiça Militar sempre se preocupou, e assim age, em diferenciar ações legítimas no exercício de suas atribuições e execução. Execução é intolerável. Bom, para finalizar o nosso programa hoje, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o senhor tem sido muito elogiado na condução da presidência do Tribunal de Justiça Militar, como sendo muito diligente, proativo e tendo feito excelentes mudanças na Justiça Militar, no Tribunal. Obrigado. O que foram esses atos e o que você sugere para o novo presidente? Que seja dada continuidade. Bom, eu agradeço, né? Eu sei que está dizendo que eu tenho sido elogiado, não sei, mas o fato é que procuramos desenvolver um trabalho de divulgação da Justiça Militar, aperfeiçoamento e intensificação das relações com outras instituições, jurídicas e não jurídicas. Na própria Justiça Militar, procuramos desenvolver o setor de informática, o processo judicial eletrônico, em conjunto com todas as carreiras jurídicas. Nós desenvolvemos o processo judicial eletrônico, que já está num estágio excelente, em conjunto com a advocacia, com o Ministério Público, com a Polícia Militar, com a Defensoria Pública, a Procuradoria do Estado. Criamos a Escola Judiciária Militar para o desenvolvimento do próprio direito e do direito militar. E não tenho qualquer pretensão de deixar orientações ao meu sucessor, só que ele seja muito feliz como eu tenho sido, e tenho certeza que, seja quem for, fará um grande trabalho no futuro pela Justiça Militar. Bom, eu lhe agradeço muito a presença hoje no programa Código de Honra, agradeço aos nossos telespectadores a participação e esperamos encontrá-los em breve. Muito obrigado e virei sempre com muita satisfação. Será um prazer. Obrigado.